Homem é assim mesmo, agradece por ter um teto e o que comer. Era o que minha tia dizia sempre que o marido chegava perto demais. Meu nome é Almerinda das Neves. Hoje eu tô com 81 anos nas costas e uns 94 de raiva acumulada, porque tem coisa que a gente lembra e o sangue ainda ferve igual panela de pressão sem válvula. Sou lá do interior de Goiás, daquelas bandas que a poeira entra na alma e a gente engole a seco sem reclamar. Mas antes que vocês pensem que eu sou só uma velhinha com voz trêmula e olhar perdido no horizonte, deixa eu te dizer, eu lembro de tudo, tudo mesmo, principalmente do que ninguém nunca quis ouvir. Ah, minha infância, se é que dá para chamar de infância, porque o povo tem mania de pintar infância como aquela coisa fofa de criança de cabelo penteado e joelho ralado por correr no quintal. A minha era mais para serviço de casa, panela no fogo e vassoura na mão, mas veja bem, eu não achava ruim, não. Era o normal. Minha mãe, Dona Sebastiana, era daquelas mulheres que levantava antes do sol e só deitava quando o último prato estava limpo e o último filho calado. E meu pai, seu Osmar, era um homem que... Bom, ele era um homem, daqueles que não precisava falar alto para dar medo. Bastava bater a porta e a casa já ficava num silêncio que até as galinhas paravam de ciscar. Mas ele nunca me encostou a mão, viu? Ao menos não da forma que deixasse marca na pele, na alma... Ah, isso é outra conversa. Eles me criaram do jeito que sabiam, sem abraço, sem muito papo. Carinho era prato cheio na mesa e roupa lavada. E eu aprendi cedo que amor ali era mais coisa de gesto do que de palavra. Eu ajudava a mãe em tudo. Sabia cozinhar sem queimar a comida, costurava sem furar o dedo e lavava roupa até a mão rachar. Enquanto as outras meninas brincavam de boneca, eu cuidava da casa como se fosse minha. E até era, né? Porque ali dentro eu já era mais dona do que filha. Mas sabe o que doía? Não era o serviço. Era ver que para eles eu nunca era o bastante. Podia fazer tudo certinho. Podia ser um anjinho de igreja que ainda assim o olhar do meu pai era sempre de cobrança. A menina tá ficando muito cheia de vontade, ele dizia. Cheia de vontade? Vontade de quê, meu Deus? De ter um par de sandália que não furasse o pé? De poder comer uma goiabada sem ter que dividir em 5? Ah, mas querer já era pecado naquele tempo. Minha mãe? Ah, ela era uma sombra. Obedecia tudo, engolia seco, sorria só quando o padre passava. Às vezes eu via ela chorando de madrugada, mas fingia que não via, porque naquela casa chorar era igual espirrar. Todo mundo fazia, mas ninguém comentava. A única coisa que me dava um pingo de alegria era a escola. Eu gostava de aprender. Era boa em conta, sabia ler de tudo, até bula de remédio. A professora Dona Zulmira, uma alma boa, dizia que eu tinha futuro. Futuro, palavra bonita essa, né? Mas ali naquela casa, futuro era só mais um dia igual ao anterior, com mais prato para lavar e menos sonho para sonhar. Os domingos eram os únicos dias em que o relógio parecia parar. A gente ia para a missa, meu pai botava roupa de respeito e minha mãe colocava a mantilha na cabeça como se fosse proteção contra os próprios pensamentos. Depois da missa, voltava todo mundo para casa e cada um fingia que estava tudo bem. A comida era melhor, o silêncio era mais leve, mas o medo era o mesmo. Medo de errar, medo de querer, medo de sentir. Tinha um canto lá atrás do galinheiro, uma sombra que batia só depois do meio-dia. Eu gostava de me esconder ali, só para respirar. Era o único lugar que ninguém me chamava, ninguém mandava. E foi ali que eu comecei a escrever num caderninho velho. Nada de poesia, viu? Era desabafo mesmo. Coisa que se falasse em voz alta, dava castigo. Eu escrevia tudo que queria gritar. Coisas tipo, queria sumir, queria ser outra pessoa, queria que meu pai tivesse medo de mim. E depois, escondia o caderno no buraco do tijolo da cerca. Até hoje, se eu fosse lá,
Talvez ele ainda estivesse lá. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, meu bem. Quando a gente acha que já entendeu a dor, vem a vida e mostra que não, que ainda tem umas cartas sujas na manga. E a primeira delas veio do jeito mais besta do mundo. Foi numa tarde quente, dessas que até os grilos cansam de fazer barulho. Eu estava no quintal lavando uns panos quando ouvi um estouro. Pensei que fosse algum pneu estourando lá na estrada, mas não era. Era o destino dando aquele grito que ninguém quer ouvir. E foi aí que tudo começou a mudar. Naquele dia, o cheiro da água sanitária ainda estava na minha mão. Estava limpando o pano de chão quando ouvi o barulho. Parecia um trovão seco. Estranho, porque o céu estava limpo, azul, sem nenhuma nuvem. Corri para o portão para olhar a estrada e vi a poeira subindo. Um rebuliço de terra com pedaço de lata voando. Meu coração travou ali mesmo, no meio da costela. Era a caminhonete do meu pai, capotada no barranco, com as rodas para o céu e o barulho da buzina preso, gritando igual alma penada. Um buraco abriu na minha barriga, daqueles que não é fome nem medo, é outra coisa. Fui correndo feito doida, descalça, tropeçando nas pedras, escorregando na terra. Quando cheguei perto, vi minha mãe primeiro. Estava caída de lado, o braço num ângulo esquisito, os olhos abertos demais. Meu pai estava do outro lado, preso no banco, com o vermelho na testa pingando e a cara quieta demais para quem vivia bufando por qualquer coisa. Fiquei ali parada, sem conseguir chorar, sem conseguir gritar, só olhando. Parecia que alguém tinha apertado o botão de pause na minha vida. O povo começou a chegar depois, gente que nem sabia meu nome, mas apareceu para olhar. Um homem pegou no meu braço, perguntou se eu estava bem. Tive vontade de rir. Bem, aquilo ali era bem. Levaram os dois para o hospital, mas era só protocolo. Já estavam gelados. No dia seguinte, velório, caixão fechado. O povo da cidade veio todo, como se tivesse batido ponto. Tinha até umas senhoras que falavam alto. Ah, eram tão bons pais. E eu ali ouvindo e engolindo tudo. Bons? Onde? Quando? Porque eu não vi, não. E olha que eu era filha, nunca vi minha mãe sorrindo de verdade, nem meu pai me chamando pelo nome, sem parecer que estava com raiva. Depois do enterro, ninguém falou muita coisa. Cada um foi voltando para as suas vidas, porque é assim que o mundo funciona. Os mortos descansam e os vivos se viram. Eu fiquei lá, sozinha, só eu, o silêncio e a casa, que agora parecia enorme demais. O cheiro deles ainda grudado nos cantos, a comida deles no armário, os sapatos alinhados, a roupa suja ainda no cesto. Ninguém me explicou nada. Ninguém disse o que ia acontecer comigo. 2 dias depois, apareceu a tal da tia, a irmã da minha mãe, Dona Nilda, mulher dura, daquelas que já chega mandando, sem pedir licença nem para entrar. Me olhou de cima a baixo, como se eu fosse uma trouxa de roupa mal passada. A menina tá pálida. Tá comendo direito? Perguntou. Eu só balancei a cabeça. Ela suspirou alto, fez cara de quem estava prestando um favor para Deus. Arruma suas coisas. Você vem comigo. Não dá para deixar uma pequena sozinha aqui, que o povo vai falar. Pequena? Engraçado, até ontem eu era quase dona de casa. Agora virei pequena. Arrumei minhas coisas sem entender direito o que estava acontecendo. Peguei o que deu para carregar, umas roupas, o caderninho escondido, a escova de dente e a boneca que minha mãe tinha me dado. Uma boneca feia que não sorria, mas que eu nunca tive coragem de jogar fora. Quando estava saindo pela porta, olhei para trás. A casa parecia respirar sem mim, como se estivesse aliviada por me ver saindo. Fomos de caminhonete, a mesma que o tio tinha, igualzinha à do acidente. Fiquei o caminho inteiro com o estômago embrulhado. A cada curva, achava que ia virar de novo. Tia Nilda falava com o motorista sobre a vida dela, sobre as filhas, sobre o marido, que era um homem bom, trabalhador, e eu só ouvia e pensava, lá vem. Chegamos na casa dela, já no fim da tarde.
um sobrado apertado, cheio de criança correndo e cheiro de comida queimada. As filhas dela me olharam como se eu fosse um bicho do mato. A mais velha cochichou algo no ouvido da outra e riu. Eu fiquei ali, parada, com a mochila na mão e a alma fora do corpo. Vai dormir no quarto das meninas, ela disse. A cama é beliche, te vira. Naquela noite, eu dormi no colchão de cima, sem lençol, com um travesseiro que cheirava a mofo. Ouvia as duas cochichando, falando baixo, rindo. Eu já estava acostumada com o silêncio, mas aquele silêncio ali era outro. Era exclusão. No café da manhã do dia seguinte, entendi meu novo lugar. Não era hóspede, não era parente, era mão de obra. A tia mandou: depois que comer, lava a louça e limpa o banheiro. A menina aqui já está com muita folga. Comi quieta, lavei, limpei. E assim começou a nova rotina. Acordava cedo, arrumava a casa, varria o quintal, ajudava na comida, lavava as roupas das meninas, tudo com a supervisão da tia, que olhava torto até se eu respirasse fora do ritmo. O tio, seu Darcy, era um homem de fala mansa e olho ligeiro. Nunca falava alto, mas vivia reparando no meu corpo, no meu cabelo, na minha roupa. Dizia que eu estava crescendo bonita, que parecia moça. Aquilo me dava calafrio. Quando eu estava sozinha na cozinha e ele passava, parecia que o ar mudava. Eu fingia que não via, que não entendia, porque o que a gente não nomeia, às vezes dói menos. Uma noite, depois de limpar tudo, fui me deitar. As meninas já estavam dormindo. A porta do quarto abriu devagar. Era ele. Ficou parado, me olhando. Não disse nada. Depois fechou. Só isso. Mas aquele gesto me tirou o sono por dias. Um dia, comentei com a tia que o tio ficava me olhando estranho. Ela deu uma risadinha seca. O homem é assim mesmo, Almerinda. Aprende isso. Você vai ter que lidar com isso a vida inteira. E foi aí que eu entendi. Ali não tinha abrigo, tinha troca. E eu era a moeda. Se você acha que o inferno é só fogo e tridente, é porque nunca morou na casa da minha tia Nilda com aquelas duas pestes que ela chamava de filhas. Ave Maria, que castigo que não tinha fim. E não era castigo de vara de marmelo, não. Era pior. Era aquele tipo que te desmonta por dentro, pedacinho por pedacinho, até você nem lembrar mais como era o gosto de sorrir. Logo nos primeiros dias, já entendi que ali não era só serva, não. Era bucha de canhão. Acordava com o grito da tia: Almerinda, vai varrer a cozinha, limpar o banheiro, dobrar as roupas das meninas e olha se deixa tudo limpinho, que elas são muito exigentes. Exigentes? Aquilo lá era exigência ou teste de paciência divina? As meninas, uma era Valquíria, a outra era Jacira. Nome de princesa de novela e alma de cobra criada em água de bateria. Elas não me deixavam respirar em paz. Se eu arrumava ir à cama delas, 5 minutos depois, estavam pulando em cima, só para bagunçar e gritar: Almerinda, vem arrumar de novo, ficou torto. Se eu lavava as roupas, elas iam lá no varal escondidas, jogavam no chão de propósito, pisavam em cima e depois apareciam com aquela carinha cínica. Acho que o varal caiu, você vai ter que lavar de novo, tá? Elas faziam isso com um prazer que até o cão teria vergonha de admitir. E a tia fingia que não via. E quando eu reclamava, vinha com aquela frase que até hoje me dá coceira no fígado: não reclama, menina, aprende a ser útil. Aqui você tem teto e comida, já tá no lucro. Lucro? Lucro era se eu tivesse sumido no vento, isso sim, mas eu engolia, respirava fundo e ia, porque ali reclamar era sinônimo de dormir sem janta. Teve um dia que a Valquíria sujou o vestido novo com barro. E não foi um acidente não, viu? Ela olhou para mim, sorriu daquele jeito torto e meteu o pé no barro, feito porca feliz. Depois correu para dentro, gritando: Almerinda, olha o que você fez! Minha roupa nova! A tia veio que nem furacão, já com a chinela na mão.
Você é desastrada mesmo, hein? Vai lavar agora. E quero limpinho, senão lava de novo. E lá ia eu, esfregar a porcaria do vestido da menina, que parecia mais importante que a roupa do Papa. Enquanto esfregava, pensava: um dia essa espuma toda vai se virar contra vocês. Mas era só pensamento, porque na vida real eu era só a garota que teve sorte de não parar num orfanato. Fora isso, tinha o ritual matinal: pentear o cabelo das duas. Jacira tinha cabelo crespo, lindo, mas vivia implicando, dizendo que doía, que eu puxava, que eu era burra. Se eu soltasse um fio fora do lugar, era gritaria: olha como ela me deixou, parece que fui atropelada por um boi. A Valquíria era pior. Tinha cabelo liso e usava fita colorida. Me fazia fazer trança embutida, coque, laço, e se não ficasse igual à foto da revista, me chamava de inútil. Elas eram aquelas princesas de contos tortos, as versões depravadas das irmãs da Cinderela, só que sem o glamour. Jogavam coisa no chão de propósito, derramavam leite, quebravam xícara e depois me mandavam limpar. Teve uma vez que deixaram cair esmalte no tapete da sala. Fui limpar e a Jacira disse: Almerinda, você estragou o tapete da mamãe. Ela vai ficar brava. E ficou mesmo. A tia entrou na sala, viu a mancha e nem quis saber. Você não vale o que come, não sabe nem limpar um tapete. O mais curioso era que ninguém ali fazia nada, só mandava. O tio passava pelo corredor com aquele olhar de quem queria elogiar, mas fazia questão de dizer: essas meninas são fogo, né? Mas você leva jeito, Almerinda. Jeito de mulher prendada. Se continuar assim, vai casar bem. Ah, sim, porque o sonho de toda menina, claro, é virar empregada das próprias primas, viver com medo e ainda ouvir gracinha de homem velho. Um paraíso, né? No domingo, quando o povo ia na missa, eu ficava, porque alguém tinha que limpar a casa antes dos visitantes de Deus voltarem. As meninas voltavam da missa com as Bíblias na mão e a maldade nos olhos. Sentavam no sofá e jogavam o sapato sujo na minha direção. Tá sujo, lava, e limpa a sola também. Era isso todo dia, toda semana, todo mês. A comida que sobrava do almoço ia pro meu prato. As roupas que elas rasgavam viravam minhas. O chinelo furado era o meu. E sabe o que mais? Ninguém achava isso errado, porque, afinal, eu era a coitada que foi adotada. Mas deixa eu te dizer, não tinha nada de adoção ali. Eu era serviço, era pano de chão com perna, era presença que dava desculpa pra gente se sentir caridosa. E o pior, eu comecei a achar que merecia, porque quando todo mundo repete que você tem que agradecer por estar viva, você até esquece que um dia teve o direito de ser feliz. E assim foi indo, um dia atrás do outro, igual bolinha de sabão que estoura na cara da gente sem pedir licença. Não tinha mais infância, não tinha escola, não tinha caderno, não tinha tempo para sonhar. Tinha só as tarefas, as ordens, as maldades disfarçadas de brincadeira e aquela sensação de que minha existência só era válida se eu servisse direito. Mas hoje, quando eu olho para trás, meu bem, eu vejo que mesmo naquele ninho de cobra, eu ainda tinha algo que elas nunca tiveram: resistência. Eu aprendi a aguentar, eu aprendi a olhar no espelho e não me enxergar com os olhos dos outros, porque ali, naquela casa, eu fui feita no ferro e na raiva. E isso ninguém nunca vai me tirar. Nessa casa da tia, o tempo passava como um castigo esticado. E o pior nem era o serviço, nem o cheiro de água sanitária grudado na pele, nem as duas víboras me usando de degrau. O pior era aquele sentimento de estar sempre sendo observada, mesmo quando ninguém estava por perto. Era como viver com o corpo encolhido, esperando a próxima rasteira, o próximo olhar torto, a próxima frase atravessada. E quem me dava esse enjoo na nuca? Seu Darcy, claro, o homem da casa, o tal marido bom e respeitador, como a tia adorava repetir. Ele era daqueles que falava baixo
Andava devagar e fingia que não via nada, mas via, e via com gosto. Quando passava perto de mim, soltava uns comentários que fingia que era piada. Cuidado, Almerinda, esse pano aí molhado no chão pode fazer você escorregar e cair nos braços de alguém. Eu fingia que ria, porque se eu não fingisse, a tia ia perguntar o que ele falou. E se eu respondesse, ia dizer que eu estava provocando. A primeira vez que senti o corpo todo travar foi quando ele passou a mão no meu cabelo, dizendo: "Esse cabelo tá bonito, hein? Quem cuida direitinho assim vai ser muito valorizada um dia." Valor, só se for no açougue. Dali em diante, eu comecei a mudar as rotinas. Evitava cruzar com ele. Se ele estava na sala, eu me metia na área. Se ele estava na cozinha, eu lavava o quintal. À noite, trancava a porta com um móvel. E mesmo assim, dormia com um olho aberto e o outro sonhando, com um lugar onde eu não precisasse medir os passos. Mas naquela casa, tudo era armadilha. Teve um dia que ele me chamou para ajudar a carregar um saco de arroz da despensa. A tia estava na rua, as meninas no banho. Eu sabia que estava errado. Sentia no estômago, mas se eu dissesse não, ia dar problema. Fui. Quando entrei na despensa, ele trancou a porta por dentro. Só ficou me olhando. A respiração dele era pesada. Os olhos pareciam grudar em mim. Não precisa ter medo, Almerinda. Só queria conversar. Aqui é mais tranquilo, né? Não respondi. Só fiquei ali, congelada, rezando para algum barulho lá fora interromper. E aconteceu. Uma das meninas gritou da escada: "Mãe!" A Jacira derrubou o sabão dentro do vaso. Ele destrancou a porta. Saiu rindo como se nada. E eu fiquei ali com a alma suada. Depois disso, ele passou a me observar mais ainda. Reclamava quando eu usava roupa larga. Dizia que eu parecia um saco de batata. "Tá escondendo o quê aí?" falava rindo. A tia, quando ouvia, dava risada junto. Essa menina é cheia de manha, se achando manha. Interessante como chamam nosso medo de manha, nossa vergonha de drama, nossa tentativa de não ser comida por dentro de exagero. Eu virei um fantasma dentro daquela casa. Trabalhava no automático, sem olhar muito, sem responder nada além do necessário. Comecei a falar comigo mesma, só para não esquecer minha própria voz. Só para lembrar que eu ainda existia além das ordens e das piadinhas nojentas. As meninas notaram e, claro, fizeram questão de piorar. "Tá muda por quê?" diziam. "Ficou doida agora?" Uma vez, esconderam minha escova de dente e deixaram a do cachorro no meu copinho. Usei sem saber. Quando percebi, vomitei. Elas riram tanto que a tia veio perguntar o que era a graça. "Nada, mamãe. A Almerinda tá enjoada. Deve estar doente." Doente. Eu era perdendo o juízo. E aí veio a cereja podre do bolo. Começaram a me acusar de roubo. Uma pulseira sumiu, uma fita de cabelo, um trocado da mesada. "Foi você, né?" Jacira falou com a cara colada na minha. "Já que sua mãe morreu pobre, você acha que tem direito agora." O que eu podia responder? Que minha mãe pode ter sido pobre, mas nunca criou filha ladra? Ninguém ia ouvir. E se ouvisse, ia rir. Porque naquela casa eu era uma presença incômoda. Um lembrete de que até a caridade pode ter prazo de validade. A cada dia, um pedacinho de mim se apagava, como vela soprada no escuro. Mas tinha uma parte que ninguém conseguia matar. Uma parte que eu nem sabia que estava ali, viva, esperando. E essa parte, meu bem, essa parte estava guardando força e ódio. Olha, vou te contar uma coisa que ninguém fala com todas as letras. Crescer no corpo quando a alma ainda está tentando entender o que é existir. É uma armadilha. Eu estava virando moça. E isso, naquela casa, não era uma fase. Era um problema, um incômodo, uma ameaça talvez. Meu corpo tomou forma e as roupas, aquelas roupas passadas das filhas da tia, começaram a me apertar. Eu levantava o braço e a blusa subia demais. Me abaixava e a saía reclamava.
Era pano de sobra para os outros, mas de menos para mim. E mesmo assim, se eu reclamasse, ouvia: reclama não, menina, roupa é roupa. Pior seria tá pelada. Ah, claro, porque toda menina sonha em vestir o que as outras não querem mais, com o elástico vencido e o botão pendurado. Um luxo, né? Só que o incômodo nas roupas não era o pior. O pior era o incômodo dos olhos. Olhos que antes só reparavam se eu limpava direito o chão, agora ficavam demais onde não deviam, principalmente os dele, seu Darcy, o homem da casa, aquele que andava como quem não quer nada, mas sempre acabava por perto demais. Começou com aquelas conversas mansas, sem muito conteúdo, mas que vinham junto, com mão leve no cabelo, palmadinha no ombro, comentário torto. Tá virando mulher mesmo, hein? Cresceu rápido você. E eu fingia que não ouvia ou dava um sorriso sem dente, só para evitar confusão, porque a gente aprende cedo. Se responder torto, arruma briga. Se calar, pelo menos escapa por mais um dia. Mas ele não tinha pressa. Parecia querer acostumar o ambiente primeiro. Aparecia sempre que eu estava sozinha. Se eu estava esfregando o chão da sala, ele vinha procurar uma caneta. Se eu estava estendendo roupa, ele perguntava se precisava de ajuda. E aquele jeito de olhar parecia que pesava em cima da pele. A tia, no começo, fingia que não era nada. Achava que era coisa de homem, coisa boba, coisa normal. Mas o olhar dela começou a mudar. Ela passou a me olhar como se eu fosse o problema, como se eu tivesse pedido para crescer, como se a culpa fosse minha por ocupar um corpo que não era mais de pequena. Um dia, ele elogiou a comida, disse que o tempero estava melhor que o da esposa. O garfo nem tinha tocado na boca ainda e a cara da tia já tinha virado um mapa de raiva. No fim do dia, sem dizer um A, ela me deu um empurrão porque eu esqueci de passar pano direito no corredor. E aquilo ali virou rotina. Apanhava por deixar colher fora do lugar, por não ver que o pano estava manchado, por errar no sal. Teve uma noite em que ela me chamou no canto, com os olhos marejados de raiva, e falou só isso: você pensa que eu não estou vendo? Eu fiquei parada, sem entender, quer dizer, entendendo sim, mas sem querer acreditar, e não tive nem tempo de abrir a boca. Ela virou as costas e saiu, como se a presença do meu corpo já fosse resposta suficiente. As filhas dela, que antes viviam me atormentando com piada, tapa, rasteira, mudaram o tipo de veneno. Agora eram espiãs, observavam tudo e corriam para a mãe sempre que viam o pai perto de mim. Mãe, o pai está no quintal com a Almerinda. Mãe, ele passou no corredor e ela estava ali. Parecia que estavam me acusando de alguma coisa que nem eu sabia que estava fazendo, como se o fato de estar em silêncio e de cabeça baixa fosse prova de intenção. Mas quer saber? No fundo, eu agradecia, porque toda vez que elas abriam a boca, a tia vinha. E quando a tia vinha, ele sumia. E olha, entre um tapa dela e aquele silêncio sujo que ele deixava no ar, eu preferia o tapa, porque o tapa doía por fora, mas o outro era aquela sensação de estar sendo medida, avaliada, como quem escolhe fruta na feira. Eu não queria aquilo, nunca quis, nunca. O pior de tudo era saber que ninguém ali achava estranho. A casa seguia funcionando, o rádio tocando, o almoço sendo servido, o mundo girando e eu ali, como se tivesse que pedir desculpa por ter crescido. Uma vez tentei conversar com a tia. Perguntei se ela me odiava. A senhora me odeia por quê? Ela não respondeu. Só ficou me olhando, como se a resposta estivesse estampada no meu rosto. E talvez estivesse mesmo. A raiva dela era por eu ter virado um reflexo do medo dela. Medo de perder o homem dela. Medo de enxergar que ele não era o que ela dizia. E ele continuava sorrindo, continuava passando perto, continuava fazendo de conta que tudo era normal. Mas eu via, eu sentia e carregava esse aperto no peito todo santo dia. E ainda tinha que ouvir:
Você devia agradecer. Agradecer por ter um teto, por ter comida, por ter um homem que só elogia. Agradecer por não estar jogada por aí, como se estar presa num lugar desses fosse algum tipo de sorte. Sorte. Engraçado, né? A sorte ali era conseguir passar mais um dia sem ser tocada demais, sem ser culpada por existir, sem virar alvo de um ódio que eu nunca entendi direito, mas que aprendi a suportar, porque naquela casa, ser invisível era o único jeito de sobreviver. Era domingo. Domingo era sempre dia da mentira vestida de missa. A tia e as meninas botavam roupa de crente, cara de santa e saíam jurando que eram família de respeito. Toda semana, a mesma coisa. Elas para a igreja e eu para a pia. Deus lá e eu cá. Elas com o terço e eu com o balde. E nunca achei injusto. Melhor o barulho da torneira do que o da voz da tia me chamando de imprestável. A casa ficava mais silenciosa nesses dias. Eu até gostava. Conseguia limpar tudo no meu ritmo, sem gritaria, sem olho fiscalizando o meu suor. Era como respirar fundo depois de muito tempo puxando ar pela metade. Mas naquele domingo, a paz veio torta. Seu Darcy, que tinha viajado a trabalho 2 dias antes, apareceu mais cedo. Eu estava esfregando a parede da cozinha, distraída no próprio cansaço, quando ouvi o portão bater. Achei que fosse vizinho, algum barulho qualquer, mas era ele, e não estava sozinho. Com ele veio outro homem, um tal de Odilon, que trabalhava com ele no depósito da cidade. Grande, calado, com os olhos que pareciam vasculhar tudo ao mesmo tempo. Os dois entraram rindo, já com cheiro de bebida. Aquela risada de homem que se acha mais do que é. A risada que deixa a pele da gente arrepiada sem nem saber por quê. Eu me ajeitei, limpei as mãos no pano da cintura e disse: "Já estou terminando aqui, seu Darcy." E fui saindo, porque meu corpo sabia. Sentia, cada passo deles para dentro era um passo a mais do meu medo se confirmando. Mas quando fui virar para o corredor, escutei atrás: "Tá com pressa, Galmerinda?" A voz dele já não era mansa. Tinha um tom diferente, um gosto amargo, e o outro riu. Aquele riso baixo que não ri de piada nenhuma. "Vai fugir de nós agora? A gente só veio ver se a casa estava cheirosa, como dizem." Fingi que não ouvi. Caminhei rápido, tentando chegar na área de serviço. Mas eles vieram atrás. Cada passo que eu dava, eles davam também, como sombra ruim, como ameaça sem nome. Fui para a sala. Fingi que ia recolher as almofadas, mas eles entraram logo atrás. "Que silêncio, hein, Almerinda?" falou o Odilon com a voz arrastada. "Sozinha, uma casa desse tamanho. Dá medo, não dá?" O suor escorreu no meio das costas. Eu respondi o básico: "A missa já acaba. Elas estão voltando." Mentira. Faltava muito ainda, mas eu precisava achar uma âncora, qualquer coisa que afastasse eles. Foi aí que o seu Darcy pegou o pacote de farinha da prateleira e, sem aviso, virou no chão da cozinha. Aquilo espalhou tudo. Um pó branco cobrindo o chão, feito neve suja, e ele gritou: "Ah, limpa! Já que você é boa nisso, quero ver se limpa direitinho." O Odilon gargalhou. Eu não tinha para onde correr. Só me abaixei, tremendo. Comecei a esfregar a farinha com pano molhado, sabendo que ia virar papa, mas o corpo agia no automático. A cabeça já estava longe. Enquanto limpava, pensava: se a tia chega agora e vê essa sujeira, vai me enterrar no fundo do quintal. Vai dizer que eu que derrubei, que eu sou imprestável, que nem limpar uma casa sei. Mas eles não saíram, fizeram pior. Ficaram parados ali, me olhando abaixada, e começaram a se aproximar. "Vai limpar até quando, menina?" disse seu Darcy. "Tá fazendo charme, é?" E eu senti o pé dele encostando demais no meu braço, o pano escorregando da minha mão, o chão se tornando outra coisa. O Odilon se abaixou também, ficou do meu lado, rindo, a mão dele se apoiando onde não devia. Os dois estavam perto demais, o ar faltando, a mente gritando que era hora de correr. Larguei o pano, me levantei num pulo e saí correndo. Atravessei a casa, tropeçando nos próprios pés,
Corri até o fundinho do terreno, onde tinha aquele cômodo velho, um quartinho que ninguém usava, onde a tia empilhava tralha, vassoura quebrada, caixa velha, pedaço de tábua com cupim. Me escondi ali, me enfiei no canto mais escuro, sentindo o coração querendo sair pela garganta. E ouvi os passos. Eles vinham, aquele som de chinelo arrastado, aquela porta que se abre devagar. Não tinha tranca, não tinha saída, era só eu e eles, e o medo batendo no osso. Lá dentro, naquele canto sujo, os dois fizeram comigo aquilo que ninguém devia fazer com ninguém, aquilo que não tem nome que dê conta, aquilo que, se você fala em voz alta, o mundo chama de exagero, de mentira, de invenção. Mas eu não inventei nada. A última coisa que lembro foi o chão gelado nas costas e o gosto de ferro na boca. Depois, o corpo parou, a mente, acho que desligou, como se dissesse: deixa que eu cuido, você não precisa ver isso. E eu apaguei. Não sei quanto tempo passou. Só lembro do silêncio depois, aquele silêncio que não consola, que só confirma que aconteceu e que você nunca mais vai ser a mesma. Acordei no quartinho da bagunça com o cheiro azedo me sufocando. A luz que entrava pela fresta era fraca, mas ainda assim doía nos olhos. O chão era duro, frio, e minha cabeça parecia ter levado um mundo inteiro de porrada. Eu não sentia só cansaço, era outra coisa, era dor mesmo, daquelas que vem de dentro, atravessa os ossos e fica ali, latejando. A barriga, meu bem, a barriga era como se tivesse algo tentando sair e empurrando tudo por dentro. Eu não conseguia levantar, mal respirava. Foi quando ouvi o barulho, um chiado fino, do meu lado, no escuro. Virei os olhos devagar. Um rato, aquela coisa cinza, as patas finas, o focinho tremendo, estava tão perto do meu rosto que dava para sentir o bafo de bicho. Levantei a mão com um pouco de força que restava e empurrei devagar. Vai embora, vai. Sussurrei com a voz mais fraca que suspiro. Ele correu para o canto, sumiu entre as caixas. Fiquei ali, ouvindo minha própria respiração doer. O pano da minha roupa colado no corpo, úmido, pesado. E aí escutei: Almerinda. Era a voz da Jacira, alta, arrastada, sem paciência. Estava me procurando. Devia ter voltado da missa já fazia tempo. Eu ouvi, mas não respondi. Não queria responder. Não queria ser achada. Queria entender primeiro o que eu era agora. O corpo doía, a alma, nem sei se estava ali ainda. E foi ali, naquele chão sujo, com o cheiro de rato e madeira podre, que comecei a chorar. Mas foi um choro miúdo, daqueles que a gente não solta pela garganta. É choro escondido, choro de quem não quer que ninguém escute. Só as paredes, só os ratos, só Deus, se é que ele ainda olhava para mim. O tempo passou e eu não sei quanto, talvez minutos, talvez uma eternidade, até que a porta abriu devagar. E era ela, Jacira, a que me fez comer sabão, que espalhou mentira, que me fez dormir sem jantar só de raiva. Ela ficou parada na porta, os olhos arregalados. Almerinda, ela me viu, no chão, curvada, com a roupa manchada daquele vermelho que não devia estar ali. A cara dela mudou, deu um passo para trás, assustada, mas não fugiu. Você tá bem? Eu olhei para ela e não tive força para mentir. Não, eu não tô. Ela não perguntou mais nada, só ficou me olhando. E aí eu pedi: finge que não me achou, só por um tempo, por favor. Ela ficou uns segundos parada e depois fez que sim com a cabeça. Saiu, fechou a porta com cuidado e lá de fora gritou de novo meu nome: Almerinda! Ô Almerinda, cadê você? Deixou que eu me escondesse no meu silêncio. Deixou que eu tivesse o tempo do meu luto. E ali, naquele momento, entre tudo que me faltava, senti algo que parecia quase humano. Uma migalha de compaixão. E veio justamente dela, da Jacira. E por mais que fosse só um gesto pequeno, eu agradeci por ter sido ela a me encontrar. Porque se fosse a Valquíria, ou pior, a tia, eu não estaria mais aqui para contar. Fiquei ali até a noite cair, até as dores se acalmarem só o suficiente para me arrastar de volta.
Entrei pela porta dos fundos sem fazer barulho. A casa estava escura, só o som dos grilos e do vento. Fui direto para o banheiro. Tirei a roupa com dificuldade. Cada pedaço do tecido parecia colado na pele. Liguei o chuveiro. A água caiu como se cuspisse em cima de mim. Não lavava, não levava nada embora. Só espalhava a vergonha, a sujeira que não dava para tirar com sabão. Esfreguei até a pele arder, até o vermelho da água não saber mais de onde vinha. Fiquei ali por tanto tempo que meus dedos enrugaram. Quando saí, enrolei uma toalha e fui até o quarto bem devagar. Jacira estava na porta, me esperando. Tá melhor? Tô. Um pouco. Já passou. Ela só assentiu. Não sorriu, não fez piada, só ficou ali, como se soubesse que não tinha mais o que falar. Passei pelo corredor e quando cheguei perto do quarto dos tios, senti uma ânsia, um enjoo. Aquela porta ali parecia respirar veneno. Era como se a casa inteira soubesse, como se aquele quarto tivesse rindo de mim. Me olhou com a cara suja dele e eu parei. Respirei fundo e ali, no silêncio da madrugada, prometi para mim mesma: aquele homem ainda vai engolir tudo o que me fez. E essa foi a primeira noite em que eu pensei em vingança. Depois daquele domingo, minha vida virou um tipo de prisão que não tinha grade, mas tinha medo, tinha silêncio, tinha dor que não deixava cicatriz por fora, mas por dentro fazia a alma se retorcer igual pano torcido. Eu voltei a fazer os serviços de casa, fingia que nada tinha acontecido, lavava prato com a mão tremendo e a cabeça fingindo que era só mais um dia, porque era isso que eu tinha aprendido. Se fingir que não dói, às vezes o mundo acredita. E se o mundo acredita, talvez doa um pouco menos. Só que ele agora fazia questão de deixar claro que tudo podia acontecer de novo, e de novo, e de novo, e aconteceu. Toda vez que a tia e as meninas saíam para missa, para mercado, para casa da vizinha, ele ficava por ali, quieto, esperando. Era como uma sombra que só ganhava forma quando a porta da frente batia. Eu ouvia as vozes se afastando e o som da chave virando no portão, e o estômago já revirava. Ele me chamava para o quarto. Quando eu não ia, ele vinha até mim, pegava meu braço com força, me empurrava para dentro, trancava a porta. Não adiantava gritar. A casa era afastada, e mesmo que alguém ouvisse, quem ia acreditar? Aquela porta virando a chave era o som que mais me deixava sem ar. Era como ser enterrada viva, mas de olhos abertos. E depois vinha a dor, vinha o que ninguém fala, o que ninguém quer ouvir, o que a gente só sente e cala. Ele batia se eu resistia, sussurrava aquelas palavras sujas que pareciam cuspidas direto do esgoto. Fazia o que queria e saía como se tivesse ido só tomar um copo d'água. Eu ficava ali, deitada, imóvel, tentando lembrar quem eu era antes disso tudo, tentando não enlouquecer. E sabe o que é pior? Eu não contei para ninguém. Não era porque eu confiava nele, nem porque eu era forte. Era porque eu tinha medo. Medo da tia, da surra, do desprezo, de ser chamada de mentirosa, de oferecida. Eu já apanhava por deixar um prato fora do lugar. Imagina por isso. Além disso, tinha Jacira, a peste, mas também a que me escondeu no dia que me viu caída naquele quartinho. Eu pensava nela, pensava na imagem que ela fazia do pai, e no meio de tanto ódio me dava pena, pena. Olha só o ponto que eu cheguei, com pena da filha do homem que me usava como se eu fosse coisa. Aguentei, por dias, por semanas, cada vez mais fraca, mais magra, mais calada. Eu fazia o que mandavam, mas já não tinha brilho, nem cor. Eu era sombra andando pela casa, um vulto que lavava, varria, cozinhava e sumia nos cantos, até que teve um dia. Eu estava na área, estendendo roupa. O lençol escorregou da minha mão e caiu na terra molhada. Era o da Valquíria. Eu fui limpar, mas as lágrimas já estavam caindo. Não era por causa do lençol, era porque eu não tinha mais controle. A alma estava esfarelada, não tinha mais onde segurar.
A tia me viu, cruzou os braços, me olhando de longe. Que cara é essa, Almerinda? Parece que tá chorando o dia inteiro. Virou doida agora? Eu tentei me controlar, mas a boca tremeu, a mão balançou e saiu. É que ele me prende do quarto. Quando a senhora sai, ele faz umas coisas que ninguém devia fazer. Ela ficou muda. Pela primeira vez, ela ficou muda. O olhar dela vacilou, a boca abriu. Parecia surpresa, parecia triste. Tinha ali, por uns segundos, um resto de humanidade, uma pontinha de pena. E por um momento, eu achei, ela vai me ajudar, ela vai fazer alguma coisa. Mas aí, ele apareceu, voltando do trabalho. Entrou pela porta dos fundos, com a camisa suada e aquele olhar de sempre. Passou por nós, me olhou como se eu fosse dele, como se tivesse direito. E ela viu tudo naquele olhar nojento. E a pena virou raiva, virou fúria, virou tapa. Ela me arrastou pelos fios e empurrou na madeira dura. Sua mentirosa, sua cobra, quis roubar meu marido, né? Eu tentei levantar e ela agiu de novo. Você se ofereceu, ele não fez nada sozinho, você quis. E ali, no chão, apanhando, eu só pensava, era melhor quando ela não sabia, era melhor quando doía só o corpo, porque agora doía tudo, doía o coração, a alma, a memória. Eu só fechei os olhos e deixei ela gritar, deixei ela cuspir tudo, porque eu já não tinha mais força nem para defender minha própria verdade. A surra daquela tarde não foi só na carne, foi na alma. Aquelas palavras cuspidas pela minha tia doíam mais que os tapas. Oferecida, mentirosa, você quis. Eu lembro de cada sílaba como se tivessem ficado tatuadas nos meus ossos. Eu ali, no chão com o corpo latejando, a boca com gosto de ferro, sem saber mais se chorava ou se desmaiava de uma vez para ver se acabava logo. E foi no meio disso que Jacira entrou. Veio feito raio, não veio devagar, não veio perguntar, veio gritando, mãe, para com isso. A tia travou no meio do movimento, ficou com o braço parado no ar. Jacira empurrou ela, e não foi empurrão de filha mimada, não. Foi com força, foi com ódio. Você tá ficando louca? Quer colocar ela na terra? O que tá acontecendo aqui? Rossi, sai da frente, menina. Essa cobra tá inventando coisa. Inventando o quê, mãe? Você nem ouviu o que ela tem para falar. A tia bufou, fez aquele barulho de quem tá segurando o grito com os dentes. Balançou a cabeça, virou as costas e saiu pisando duro. Entrou no quarto dela, batendo a porta tão forte que fez até a estante balançar. Ficamos só eu e Jacira. O silêncio era pesado. Eu senti o olho dela queimando em cima de mim. Ela se abaixou devagar, com cuidado, como se eu fosse vidro rachado, prestes a estourar. Vem, Almerinda, vem que eu te ajudo. E eu fui. Nem sabia como, mas fui. O braço dela me segurando pelas costas, a outra mão limpando meu rosto com um pano úmido que ela pegou na cozinha, me levou até o quartinho do fundo, o mesmo onde tudo tinha começado meses antes. Sentamos no chão mesmo, ela puxou uma caixa velha e virou o banco. Agora você vai me contar, ela disse, tudo desde o começo, porque eu não sou burra, eu sei que tem coisa aí dentro, tem coisa que tá te corroendo e eu desabei. Falei tudo. Falei com a voz falhando, com o peito apertado, com o olho afogado. Contei do dia da farinha, do trancamento no quarto, dos tapas, dos silêncios, das frases nojentas, das noites que eu passava acordada, esperando que nada acontecesse. Contei de cada vez que ele me empurrou para dentro daquele quarto e virou a chave. Contei de cada vez que eu vi o olhar dele se transformar em coisa ruim. Jacira me ouvia quieta. Às vezes balançava a cabeça, às vezes segurava o choro, até que não deu mais. Quando eu falei do dia que ela me achou no chão do quartinho, toda manchada, toda desfeita, ela chorou. E chorou como criança. Botou as mãos na cara e disse, meu Deus, eu pensei que você estava doente,
que tinha desmaiado de fome, de cansaço. Eu nunca imaginei que era isso. Eu encostei no canto da parede, olhava para ela e sentia medo. Medo de que mesmo depois disso tudo, ela se virasse contra mim, que dissesse que eu estava mentindo, igual a mãe dela. Mas não, ela enxugou os olhos, respirou fundo e perguntou: e o homem que estava com ele aquele dia? O que ajudou a fazer aquilo? Como ele era? Descrevi: grande, careca na frente, bigode ralo, dente escuro, camisa de bolso, jeito de quem sempre olha de cima. Jacira empalideceu. É ele, é o mesmo. Aquele homem, um dia ele tentou comigo também. Papai estava distraído conversando com um cliente no portão e ele veio. Me chamou no canto do quintal. Disse que queria me mostrar um ninho de passarinho. Falou que eu estava crescendo, que estava bonita, que eu era uma princesa escondida. Eu fiquei boba, mas algo em mim arrepiou. Quando vi, a mãe apareceu e gritou da varanda. Ele fingiu que estava só brincando. Eu saí correndo e nunca mais esqueci. Mas eu achei que era só coisa de homem. A mãe dizia isso, que era normal. Normal. Aquela palavra me deu enjoo. E ali, entre lágrimas e lembranças, nasceu uma coisa que eu nunca imaginei: cumplicidade. Jacira não era mais só minha prima. Ela virou testemunha da minha dor, e a dela também. Porque naquele dia, o mundo dela caiu. O pai que ela achava que era um homem firme, protetor, virou um monstro com nome e rosto. E isso, minha filha, isso não tem volta. No dia seguinte, ela me ajudou a fazer o café, lavou a louça comigo, dobrou roupa do lado. A mãe dela entrou na cozinha bufando. O que você está fazendo? Almerinda dá conta sozinha. Jacira respondeu sem medo: 10, não dou conta de ver mais injustiça aqui dentro. A partir de agora, eu ajudo ela. Porque ninguém ajuda, né? A tia fechou a cara, mas não respondeu. Sabia que a filha tinha visto mais do que devia. E quando uma filha vê, não tem como tapar com mentira. Jacira passou a não me deixar mais sozinha. Se a mãe queria sair com ela, ela inventava desculpa. Dor de cabeça, trabalho de escola. Tinha dia que dizia que ia ficar por minha causa, mesmo que eu pedisse para ir. E se não podia mesmo, deixava o nome da vizinha avisado. Qualquer coisa, vai lá ver se ela está bem, dona Lúcia. Por favor. Isso virou briga. A tia gritava com ela. Dizia que ela estava virando contra a própria mãe por causa de uma empregadinha ingrata. Mas Jacira aguentava. Bateu boca sim. E eu ali, vendo tudo, sentia ao mesmo tempo culpa e gratidão. Porque eu sabia que ela tinha perdido a imagem do pai. Mas mesmo assim, escolheu ficar do meu lado. E naquele inferno de casa, cercada de gente que fingia que não via nada, Jacira virou a única vela acesa. E quando tudo é escuridão, uma vela basta. Depois que a verdade veio à tona, depois que Jacira soube tudo o que o pai dela fazia, ela não largou mais minha mão. Não literalmente, mas em tudo. Na hora de lavar roupa, ela vinha junto. Na hora de varrer, dividia o chão comigo. E à noite, quando a casa finalmente silenciava, ela me chamava para sentar à mesa da cozinha com o caderno aberto. Você sabe ler, né? Sei, um pouco. Leio bilhete, lista de feira, reza de novena, essas coisas. Ela sorriu. Pois então agora você vai aprender o que a escola não deixou você saber. Porque isso aqui é sua arma, Almerinda. E quem não tem arma não sobrevive nesse mundo. E foi assim que ela começou a me ensinar. Não era o beabá. Isso eu já tinha, mas ela me mostrou fração, multiplicação com vírgula, regra de 3, história do Brasil, revolução, gramática com nome de gente importante. Me ensinou sobre o corpo humano, sobre os ossos, sobre o coração. Me mostrou que o mundo era muito maior do que aquela casa onde eu vivia trancada. E eu absorvia tudo feito terra seca. Enquanto ela explicava, eu pensava, porque ninguém nunca achou que eu merecia aprender isso antes. Mas aí eu lembrava,
porque ninguém nunca me viu como alguém que merecesse coisa nenhuma. Só que Jacira me via. E isso, meu bem, isso era um milagre em forma de caderno. Valquíria, claro, ficou com ciúmes. Cruzava os braços, revirava os olhos, ficava do lado da mãe. Uma noite entrou na cozinha e soltou: agora virou professora de órfã? Vai abrir escola para gente pobre? Jacira respondeu sem nem levantar a cabeça: melhor ensinar quem quer aprender do que puxar saco de gente que só sabe julgar. Valquíria saiu bufando, mas estava claro, o que incomodava ela não era essa escola, era-se a nossa amizade. Porque quando duas meninas se unem por dor, viram uma fortaleza que nem veneno derruba. E o pai delas, o nojento, quando viu que agora a filha mais velha andava grudada em mim, que a gente tinha um segredo maior que a casa inteira, se afastou, parou de rondar, parou de encostar. A presença dela do meu lado era um escudo forte, mas que, um dia, precisou sair. Aconteceu assim: Jacira tinha um trabalho da escola, precisava ir no grupo, apresentar, fazer cartaz, era coisa séria. Me avisou no dia anterior: eu vou, mas volto antes do almoço. A dona Lúcia não está em casa, então, escuta bem, qualquer coisa, qualquer olhar torto, qualquer barulho estranho, você corre. Pra onde? 5 ruas pra frente. Esquerda, sobe até o final. Vai ver uma casa azul, com portão de ferro velho. Lá mora a Janena, minha amiga. Já falei de você pra ela. Se você aparecer lá, ela vai saber o que fazer. Eu fiz que sim com a cabeça, mas o medo já tinha pousado nos ombros. Jacira saiu e eu fiquei. Fiquei tentando ocupar a cabeça com a limpeza, com o café, com a vassoura, mas o ar da casa parecia mais pesado. Era como se as paredes já soubessem o que ia acontecer, e não deu outra. Ele apareceu na porta da cozinha, o velho maldito, olhando com aquele sorriso frouxo de quem acha que ainda tem poder. Tá sozinha, né? Que pena. Não respondi. Continuei fingindo que o fogão era mais interessante que ele. Que foi? Não vai nem olhar na minha cara agora? Fiquei muda, não dei chance, mas ele não precisava de resposta. Chegou perto, a mão tentando encostar. Agarrou meu pulso. Vamos conversar um pouco, vai. Só eu e você. Mas o que ele não sabia é que eu estava pronta. Do bolso do avental, tirei o punhado de pimenta que eu e Jacira tínhamos moído 2 dias antes para temperar um frango que nem chegou a ser feito. Segurei firme e na hora que ele puxou o braço para me levar para o quarto, joguei tudo no rosto dele. A pimenta entrou direto nos olhos. Ele gritou. Minha vista, sua desgraçada. Ele se contorcia, batia nas coisas, derrubava a cadeira, tentava lavar com água, que nem sabia onde estava, e eu corri. Passei pela porta da frente. Tranquei. Saí no mundo sem nem olhar para trás. Corri sem ver quem me olhava. Corri entre carroça, bicicleta, cachorro. Corri sem medo de tropeçar, porque mais medo do que eu já tinha vivido não existia. Subi as 5 ruas, virei à esquerda, subi mais com o peito doendo, o pulmão ardendo, os pés gritando, até que vi a casa azul, portão velho, ferro enferrujado. Entrei sem bater, a porta estava entreaberta. Entrei e fechei. Uma senhora apareceu do corredor, assustada. Quem é você? Como entra assim na casa dos outros? Eu abri a boca, mas nem voz tinha mais. Só tremia. Foi outra voz que respondeu. Mãe, é a Almerinda, a amiga, a que precisa da gente. Era a Nena. Ela veio até mim, me segurou pelos ombros. Você vai ficar aqui, ninguém vai te tocar mais. Tá ouvindo? A mãe dela, sem entender nada, mas talvez entendendo tudo no coração, assentiu. Tudo bem, pode ficar o tempo que precisar. E aí ela me deu um copo d'água, o mais simples que já tomei na vida, mas foi o primeiro que desceu sem medo. O primeiro que lavou por dentro uma ferida que sangrava fazia tempo. Jacira voltou para casa no fim daquela manhã, achando que ia me encontrar lavando alguma panela ou deitada na rede, fingindo que cochilava. Mas a cozinha estava vazia, o pano da pia seco,
o prato do café ainda na mesa, e o coração dela já começou a bater errado. Chamou meu nome umas 3 vezes, ninguém respondeu. Subiu para o quarto, nada. Foi até o quintal, até o galinheiro, até o quartinho do fundo, aquele que guardava mais segredo que vassoura quebrada. Nada. Foi ali que ela entendeu. Ele tinha tentado de novo. A fúria subiu nas veias dela como uma febre que não avisa. Entrou pela sala, com os olhos já em chamas, e deu de cara com o pai, sentado, tranquilo, comendo banana, como se o mundo estivesse em paz. Onde ela tá? Jacira perguntou. Ele fingiu não entender. Quem? A Almerinda, seu desgraçado. Onde você enfiou ela? Ele largou a banana no prato e tentou levantar a voz. Menina, não começa. Mas ela não deixou terminar. Você é o homem mais nojento e imprestável que existe. O que você fez com ela? O que você achou que ia fazer? Que a gente não ia perceber? Que ninguém ia te parar? A mãe apareceu do corredor, pálida. Jacira, que jeito é esse de falar com seu pai? Valquíria correu da cozinha, assustada. Que está acontecendo? Por que você está gritando com papai? O homem tentou se impor. Vocês estão ficando loucas? Cala a boca, menina. E foi aí que ele fez o que nunca devia ter feito. Deu um tapa em Jacira. Valquíria gritou. A mãe chorou. E Jacira ficou de pé, com a cara vermelha, e cuspiu a verdade no meio da sala. Ele fez aquilo que não se deve fazer com Almerinda. Trancava ela no quarto. Fazia coisa que nenhuma menina deveria passar. E você, mãe, você sempre soube. Mas fez o quê? Fez nada. Tapou o sol com o trapo de prato e achou que isso era amor. A sala virou guerra. A mãe caiu no sofá chorando, tremendo, repetindo que não sabia de nada, que não queria acreditar. Valquíria encostou na parede, encolhida, os olhos marejando. Jacira pegou uma sacola, jogou umas roupas dentro sem pensar e saiu. Saiu correndo como quem foge de incêndio, como quem larga a casa antes dela desabar de vez. Bateu o portão com força e foi direto para a casa da nena. Chegou ofegante, o cabelo desgrenhado, o rosto ainda quente do tapa. Encontrou a prima sentada na sala, com a roupa suja de pó da estrada e os olhos ainda perdidos. Você tá bem? Jacira perguntou. Tô viva, eu respondi, mas nunca mais volto para lá. Nem eu. Sentamos no sofá como 2 fugitivas, 2 almas que carregavam as mesmas cicatrizes, mas agora com as mãos dadas. A mãe da nena apareceu da cozinha, assustada de novo. Meninas, alguém me explica? O que está acontecendo aqui? E a gente explicou com a voz embargada, mas com a verdade escorrendo feito enxurrada. Contamos do homem, do quarto, das coisas que ninguém devia passar. Contamos da surra, da vergonha, do medo e do silêncio que matou a gente por dentro durante tanto tempo. A mulher firme só escutava, o rosto sério, os olhos se enchendo de água aos poucos, como quem segura o choro para não desmoronar antes da hora. Quando terminamos, ela respirou fundo e disse: isso tem que ser denunciado. Agora, eu hesitei, o coração batendo estranho. Mas, e a Jacira? É o pai dela. E se não fosse comigo, Almerinda? Ela falou. Ia ser com a Valquíria. Ele não ia parar. Nunca. E a mãe? A mãe já escolheu ficar cega. Eu não vou. A mulher assentiu. Foi até o quarto, pegou os documentos dela, o meu, o da Jacira, enfiou tudo numa sacola. A delegacia é longe, mas a gente vai hoje. E fomos. No caminho, ninguém falou muito. Só os olhos se encontravam de vez em quando, como quem diz, tô aqui. Mostrei a marca no braço. Jacira contou tudo. Disse que a mãe sabia, sim, e que fingia não ver porque precisava do marido, como quem precisa de oxigênio. Disse que amar homem podre não é amor, é doença que cega. O delegado ouviu, fez cara de quem já viu coisa parecida, disse que ia fazer o que podia. E naquele momento, só de estar ali, a gente já sentia que o silêncio tinha acabado. Porque às vezes não é nem pela justiça, é para mostrar para si mesma que não é mais
aquela menina que abaixava a cabeça. Era por isso que a gente estava ali, de pé, falando, denunciando e de agora em diante, o mundo que se virasse para nos ouvir. Depois da denúncia, eu e Jacira voltamos para a casa da Nena. A Casa Azul virou abrigo, virou colo. A mãe dela, Dona Celeste, tratava com a gente como gente, sem pesar. Dava tarefa, pedia ajuda na cozinha, botava a gente para secar roupa e preparar o almoço. Mas não era obrigação, era partilha. Pela primeira vez na vida, eu sentia que podia fazer parte de alguma coisa que não me feria. A comida era simples, mas quente. A cama era fina, mas limpa. O olhar da Dona Celeste não carregava julgamento. Ela olhava com aquele jeito de quem diz tudo sem precisar dizer. E foi ela quem falou primeiro. Almerinda, você vai voltar para a escola. Eu parei o garfo no meio do arroz, mas eu estou muito atrasada. Já devia estar no fim do que chamam de ginásio. E daí? Ela respondeu como quem corta a dúvida com faca de pão. A vida te atrasou, não foi culpa sua. Se a escola não te aceita por causa disso, a gente briga, mas você vai. No outro dia, ela já estava correndo com documento, indo no conselho tutelar, conversando com uma professora amiga, disse que ia fazer de tudo para me matricular, nem que fosse na turma mais nova. E quer saber? Eu nem ligava para a idade. Eu só queria aprender. Eu queria o que me roubaram, o que disseram que eu não precisava, porque tinha mais o que fazer. A casa da Nena virou esperança. Mas, como tudo que é bom demais, durou pouco até a paz ser sacudida de novo. 2 dias depois, a gente estava cortando cebola para o almoço quando ouvimos a sirene da viatura. Aquela barulheira que faz o coração bater diferente. A rua estava quente, o sol rachando, e aquele som ecoava como trovão fora de hora. A viatura desceu devagar, virou na esquina da casa da Jacira. Eu e elas nos olhamos, largamos tudo e corremos. Saímos pela lateral da casa, cortamos o terreno da vizinha e nos enfiamos na moita de árvores que tinha perto da calçada. Dali, dava para ver tudo, mas sem ser vista. O carro da polícia parou em frente à casa. Os vizinhos já botavam a cara nos portões. Um dos policiais desceu com o pé já no gás e arrombou o portão. O outro gritava: "Polícia, ninguém sai!" A tia apareceu no meio da bagunça, descabelada, chorando, com a bata suja de farinha. Gritava: "Ele é inocente, não foi nada daquilo. Ele é pai de família, é trabalhador." O policial não teve paciência. "Desde quando pai de família e trabalhador é atestado de caráter, senhora? Bandido também tem carteira de trabalho, viu?" Ela tentou barrar o caminho, se jogou na frente e ele disse: "Se continuar gritando, vai junto com ele." Valquíria estava grudada nela, calada, os olhos arregalados. Estava branca, dura, como quem tinha saído do corpo. A gente nem respirava na moita, até que ela viu a gente, me viu, viu Jacira e correu. Jacira se levantou e abraçou a irmã. Segurou forte e sussurrou: "Fica quieta, tá? Tô aqui agora. Ninguém mais vai te machucar." Os policiais entraram na casa. Procuravam o nojento. Ele não estava. Perguntaram onde ele estava. A tia chorava, dizia que não sabia, mas sabia sim. Sabia e mentia. Foi então que a gente ouviu a voz de bêbado vindo da rua de baixo. Que bagunça é essa? Quem chamou esse tanto de viatura? Era ele, cambaleando, a camisa aberta, os olhos vermelhos, andando como se não tivesse feito nada. A mulher, vendo ele se aproximar, começou a gritar: "Foge, foge, pelo amor de Deus!" Mas já era tarde. Os policiais viraram de uma vez, correram, cercaram ele. Ele tentou dar meia volta, mas o chão escorregou. Caiu, foi prensado no chão, algemado, sem glória, sem honra, igual o lixo que ele era, e a gente saiu da moita, eu, Jacira e Valquíria. A tia veio direto para cima, com ódio, com dor, com aquela fúria que só mulher cega carrega. "Isso é culpa de vocês, vocês duas. Eu criei 2 cobras, cobras que morderam quem deu casa." E veio com a mão para cima.
Mas Nena apareceu e segurou. Encosta nelas de novo e é você que vai presa, entendeu? A tia tentou empurrar. Nena segurou e aí veio o que ninguém esperava. Valquíria gritou: para, mãe! A mãe virou, ofegante, suada, com os olhos queimando. Não foram elas, fui eu. Todo mundo ficou mudo. Fui eu quem foi na casa da minha amiga. Eu que contei para a mãe dela, eu que pedi para ligar para a polícia, porque ele fez comigo também. O silêncio caiu como bomba. A tia caiu de joelhos, o corpo dela se entregou, começou a chorar de um jeito que eu nunca vi, de soluçar, de tremer, caiu de cara no chão da calçada e dizia: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Jacira abraçou a irmã. Me perdoa por não ter te levado comigo aquele dia. E eu só olhava. O coração doía de novo, mas de outro jeito, porque para a polícia ter feito alguma coisa, para realmente terem vindo atrás, teve que aparecer outra vítima. Mais uma. Tinha que doer em mais de uma. Tive pena da Valquíria, mesmo depois de tudo, mesmo depois das humilhações, das risadas, das rasteiras, porque agora ela era como eu, a mesma dor, o mesmo silêncio e o mesmo fim, a infância roubada e a alma para sempre marcada. A única diferença é que dessa vez a justiça apareceu, mas o preço? O preço foi alto demais. A vida andou, mesmo quando eu achei que ela tinha acabado, ela foi indo, um passo depois do outro, cambaleando, chorando, costurando os pedaços como dava. E eu fui junto, porque sobreviver às vezes é isso, seguir mesmo sem vontade, mesmo com o corpo cansado e a alma desfiando. Fiquei na casa azul da Nena por muitos anos. Ela e Dona Celeste me acolheram como se eu fosse filha nascida ali. Jacira e Valquíria também ficaram com a gente, como 3 irmãs que o destino decidiu juntar na pancada. A única que quis voltar foi Valquíria. Disse que precisava tentar cuidar da mãe. E tentou, mas nunca mais foi a mesma casa, nem a mesma mulher. Dona Celeste foi minha salvadora. Cuidou de mim como ninguém tinha feito antes. Conseguiu colocar meus papéis em dia, correu atrás de vaga, brigou com diretora, explicou minha história sem corar de vergonha. Me matriculou e, graças a tudo que Jacira tinha me ensinado, naquelas noites em silêncio, eu não estava tão atrasada quanto parecia. Fiz os anos de escola como quem reaprende a respirar. Passei de ano, estudei, li tudo que podia, me formei. E ali, com o diploma na mão, senti que eu não era mais só a menina que apanhou, que calou, que foi machucada. Eu era a mulher que venceu, do meu jeito, no meu tempo. Nunca mais falei com minha tia, nem Jacira. Ela tentou uma vez, mas bastou um olhar para saber que não dava. O perdão não nasceu ali. E tudo bem, tem coisa que a gente não perdoa mesmo. Só aprende a deixar para trás. O nojento ficou preso por muitos anos. Disseram que ficou doente lá dentro, que envelheceu rápido, que ninguém mais visitou. A gente nunca quis saber. Que apodrecesse em paz. Jacira casou primeiro. Um homem bom, paciente, um que ouviu a história dela e não fugiu. Teve filhos, netos e seguiu sendo minha amiga de alma. Valquíria também casou, mas demorou. Teve dificuldade de confiar em homem. Também pudera, mas quando encontrou alguém decente, foi. E a gente foi madrinha, claro. E eu não casei. Não tive filhos. Não foi escolha, foi consequência. Depois de tudo que passei, o toque de qualquer homem me dava calafrio. Nunca consegui amar como mulher, mas amei como amiga, como irmã, como gente, e isso me basta. Fui professora por muitos anos. Ensinei meninas que tinham os mesmos olhos que eu tive um dia. Olhos de quem já viu demais, mesmo sendo nova demais. Sempre que eu via uma, puxava para perto. Dava lição, mas dava também coragem, porque é isso que faltou em mim por muito tempo. Alguém que me dissesse que eu podia existir sem medo. Hoje eu tenho rugas até na alma. Caminho devagar, com o joelho reclamando, mas com o peito em paz, porque eu sobrevivi, porque a história que tentaram apagar, eu escrevi inteira,
com minhas palavras. E sabe onde eu estou agora, nesse exato momento em que você me escuta? Sentada na varanda, de frente para o sol da tarde, com Jacira à minha esquerda, tricotando e rindo com aquele riso rouco. E Nena à minha direita, reclamando da novela da noite passada, dizendo que ninguém mais sabe escrever história como antigamente. 3 velhas, 3 sobreviventes, 3 que se juntaram no inferno e construíram um céu possível. A gente ri, a gente fofoca, a gente fala da vida dos outros e até do passado. Mas agora, sem dor, agora com a leveza de quem sabe que venceu, mesmo toda remendada por dentro. E se um dia alguém perguntar quem foi Almerinda das Neves, eu quero que digam: foi a mulher que não morreu quando tentaram matá-la. Foi a que renasceu onde só tinha cinza. Foi a que, mesmo sem filhos, pariu uma nova versão de si. E foi feliz, do jeito dela, na varanda, com as amigas, contando verdades que ninguém teve coragem de escutar antes. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de qual cidade você está me ouvindo.